Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, um entendimento que nós tivemos aqui agora, e eu gostaria de mostrar a todos vocês. Você já deve ter lido várias vezes na Bíblia a expressão que o Senhor Jesus usou, dizendo: ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. Se você buscar numa Bíblia de estudo, você vai ver que foram 7 vezes que essa expressão foi usada por Jesus. Na Bíblia, no Novo Testamento, estão registradas 7 ocasiões que o Senhor Jesus usa essa frase. Ali haverá choro e ranger de dentes. E sempre ele está falando que vai lançar pessoas aonde haverá choro e haverá ranger de dentes. Muito bem. Então, uma das passagens que eu não compreendia muito bem na palavra de Deus, eu entendia qual era o sentido, eu entendia o que o Senhor Jesus queria nos ensinar. Olha, que você não seja dessa forma. Mas eu não entendia no contexto profético. O que significava, por exemplo, a parábola de Mateus capítulo 22. Onde diz assim, o Senhor Jesus menciona o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Toda vez que fala boda do seu filho, está falando do arrebatamento. Está falando da boda do cordeiro. Por que o arrebatamento? Nós estamos falando de Mateus 22. Se você for no capítulo 25, você vai ler a parábola das 10 virgens. As 10 virgens que esperavam o noivo chegar. Por quê? Porque elas iam se casar. Elas iam ter a boda. Boda significa casamento. Inclusive espanhol, se você for falar um dia o espanhol, você não vai falar casamento. Não existe essa palavra. Existe boda. Então a boda é entendido, é o sinônimo de casamento em português, certo? O significado de boda é casamento. Então é o momento que a virgem se casa com o noivo. Né? Então, o que acontece nesse dia? Fecha a porta, ele leva só 5 e ficam fora 5. Né? E elas ficam fora, não é o fim do mundo. Quando elas ficam fora, elas vão ficar de fora do casamento e o mundo vai continuar seguindo lá fora. Certo? Então isso nos faz entender que é a tribulação de 7 anos. Porque se não fosse, essa separação existisse só depois do final dos 7 anos, então que separação é essa que as 5 ainda ficam fora? Não, depois disso, meu amigo, depois disso não vai ser lançado fora apenas da boda, vai ser lançado fora para o inferno. Ser lançado fora para o inferno. Então, essa separação aconteceu e profeticamente nós entendemos que é a separação do momento que o Senhor Jesus aparece, em que se ouve um grito na noite, e tudo isso tem um certo significado que nós entendemos. Houve um grito, eis o noivo. Então houve um sinal, pessoas notaram que o noivo estava chegando. Então houve uma certa sensibilidade espiritual de alguns que gritaram. À meia-noite eles gritaram. Você sabe que a festa das trombetas é a única festa que começa à noite. Porque as outras é 3 da tarde. É 3 da tarde, no horário do sacrifício. No horário do sacrifício. Então a festa das trombetas tem que ser à noite, por quê? Porque o atalaia tem que estar olhando para o céu. Ele tem que estar observando o momento que aparece aquela luzinha na lua. A lua começa a aparecer, aquela unhazinha na lua. Então ali começou o ano novo. Então ele tem que tocar a trombeta. Então ele não sabe se vai ser um dia ou outro. Porque ele tem que ficar observando os sinais no céu. Para dizer qual é o momento do ano novo. O ano novo civil, no caso. Que é sempre no 7º mês, conforme o calendário judaico. Muito bem. Então, houve um grito, um grande aviso, um alerta,
Então, naquele momento do grito, a igreja toda se despertou. A igreja toda se despertou. Porque estava dormindo. A igreja, muitos estavam dormindo. Então houve um grito e no momento do grito se despertaram as 10. As 5 nécias ficam fora, porque não estavam preparando a lâmpada. A lâmpada é onde põem o azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo, a lâmpada é o símbolo do coração, que trazemos dentro o Espírito Santo. Então o seu interior estava se apagando. Elas estavam se apagando. Estavam se apagando. Além de dormiram, todas dormiram, mas tinha umas que estavam pior ainda, porque elas estavam apagadas e elas não tinham o suficiente para se levantar, elas não se prepararam. Foram se preparar em cima da hora. Será que já não está ficando muito em cima da hora para você se preparar, meu amigo? Então é melhor você já começar a partir de hoje. Porque senão, sabe o que vai acontecer com você? Ou comigo, ou com qualquer pessoa que seja, que não se prepare, ficaremos de fora. Só que agora vem esse entendimento que eu recebi de Deus e que eu quero compartilhar com vocês. Quando Jesus usa a expressão, olha, ficarão de fora e ali haverá choro e ranger de dentes, ele está falando, nas 7 vezes, 2 vezes ele fala do inferno. E outras 5 vezes ele não fala do inferno. Mas ele fala de outro lugar ou de outro estado em que as pessoas estarão chorando e rangendo os dentes também. E que estado é esse? Que estado, ou seja, que situação é essa? É a situação das pessoas que não serão arrebatadas. Eu vou te dar agora os 7 versículos, você verifique na Bíblia. Dos 7, 5, 2, melhor dizendo, 2 estão falando que, dessa maneira, eu vou ler para você, os lançarão na fornalha acesa. Quando você ouve fornalha acesa, são apenas 2 versículos, ele estava falando do inferno, da consumação do século. O que significa consumação do século? Acabou o reino do diabo e do homem nesse mundo, agora o reino de Deus chegou e será instaurado agora, no milênio, sabemos disso. Ou seja, no final da tribulação. Acabou a tribulação, está começando o Armagedão, Jesus chega visivelmente, todo olho verá, com a igreja, ele volta para esse mundo com a igreja, porque a igreja estava desaparecida. Então ele volta para reinar com a igreja fiel nesse mundo. Ele vai voltar. Então a consumação do século é exatamente isso. Consumação do século, acabou. Então, se consumou essa era, então agora começa a era verdadeira do reino de Deus. Muito bem. Consumação do século, ele voltará. As separações que ele fará será apenas a seguinte: você vai estar no reino do céu e você vai para o inferno direto. Você vai ficar lá 1000 anos lá, junto com Satanás, que também ficará preso 1000 anos. 1000 anos literais. Então você vai ficar lá agora. Então haverá choro e ranger de dentes e na fornalha acesa. Preste muita atenção nisso. Talvez você diga, mas isso aí não faz tanta diferença. Faz sim. E se você ainda não entende a diferença, guarde isso que eu estou falando, que um dia você vai entender a diferença. Que você vai começar a ler as parábolas e muitas coisas vão começar a se encaixar melhor quando você tenha esse entendimento que eu estou dizendo para você. Porque assim se encaixou as coisas no meu pensamento. Quando ele falava da boda, ele disse assim, que encontrou um servo ali, uma pessoa ali, melhor dizendo, e que ele não trazia veste nupcial. O pai do noivo, ele entra para fazer uma seleção. Agora eu vou selecionar. Vou selecionar quem vai estar no casamento do meu filho e quem não vai estar. Presta atenção nesse detalhe. No versículo 11 diz, entrando, porém, o rei, que era o pai do noivo, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Então ele fala para esse homem, olha, você está fora. Ele chama ele de amigo. Né? Lembrando que Jesus chamou Judas de amigo, mas não de irmão, de servo, nada disso. Então ele diz para ele assim, amarrai-o de pés e mãos, diz aos seus serventes, quem são os serventes? Os anjos.
os nossos conservos, como diz lá em Hebreus. Então ele diz aos seus anjos o seguinte: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Olha a diferença. Nas trevas. Então, quando existe uma diferença de dois lugares, nas trevas e na fornalha acesa. Fornalha acesa é direto para o inferno. Nas trevas não é o inferno ainda. Não é o inferno. A palavra é totalmente diferente no grego, totalmente diferente. Não vou entrar em tantos detalhes, senão vai demorar muito. Quando ele fala lançai-o nas trevas, ou seja, você está fora da boda. Você está fora da boda. Você não vai entrar. Mas os outros vão entrar. Ainda que você estava no meio daqueles que, ou seja, na igreja física, mas você não fazia parte verdadeiramente da igreja, do povo de Deus. Então você estava aí, mas você não estava vestido da maneira adequada. Ou seja, nós sabemos que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Bom, para não ficar muito longo, então eu vou dizer os 7 versículos para que você anote e você veja exatamente isso. Existe diferença. Quando ele fala para os servos, ele diz muitas vezes que ele vai amarrar os servos e lançar os servos para fora. E os servos vão ranger os dentes e vão chorar. Só que para fora da onde? Ele vai lançar para fora, mas nas trevas. Ainda não é. Só se a situação desse servo piorar ainda mais. Mas ainda não é na fornalha acesa que é o inferno. Você vai ser lançado nas trevas. Nas trevas. Então, os versículos são os seguintes. Mateus capítulo 8, versículo 12. Mateus capítulo 8, versículo 12. Mateus capítulo 13, versículo 42. Mateus capítulo 13 também, no versículo 50. Mateus capítulo 22, no versículo 13. Mateus capítulo 24, no versículo 51. Mateus capítulo 25, no versículo 30. E Lucas 13, versículo 28. Lucas 13, 28. Então, essas são as 7 vezes que você vai encontrar as palavras choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Ditas pelo próprio Senhor Jesus, todas as 7. E você vai ver a diferença. Que em algumas palavras ele está falando, vou lançar você para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essas trevas significam aqueles que vão ficar de fora, que são as 5 virgens nécias, que não entrarão para a boda. Não entrarão para a boda. Então, vou ler aqui para você o que está. Amanhã nós continuamos falando sobre a ira vindoura. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, vou ler para você só para que você escute mais ou menos a palavra trevas aqui. Olha só, capítulo 5, versículo 4. Vós, irmãos, não estáis em trevas. Não estáis em trevas. Anteriormente ele estava dizendo, quando andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevendrá, amanhã eu explico isso, repentina destruição. Lhes. Não é a igreja, não é a vós, será a eles. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de modo algum escaparão. Eles escaparão, não vós. Ele não está dizendo de modo algum escapareis, certo? Então tem uma diferença aí. Aí ele diz em seguida, olha só, vós irmãos, mas vós, ou seja, porém vocês, né, não eles, mas agora eu estou falando de vocês, mas vós irmãos, não estáis em trevas. Então o que é as trevas aqui? Está claro aqui. As trevas é exatamente a repentina destruição que virá sobre alguns, mas não sobre vós, irmãos. Olha só, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Que dia? Né? Portanto, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Olha só a palavra trevas aí. Assim, pois, não durmamos como os